20 perguntas, 20 questionamentos, 20 dúvidas aí que a maioria dos investidores podem ter ao longo da sua trajetória de investimento na Bolsa de Valores. Esse vídeo eu resolvi gravar para tirar dúvidas aí das perguntas que eu recebo muito dos meus inscritos ou pessoas que me conhecem, que trocam ideia comigo e abordam algum tema sobre investimentos e Bolsa de Valores. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai conseguir investir melhor e muitas dessas dúvidas podem ser a sua dúvida e você vai ter uma certeza maior em investir. Então, sem mais delongas, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Olá, eu sou o Bruno, esse é o canal Invest Financeiro. Aqui eu falo sobre ações, fundos imobiliários, renda passiva, dividendos, liberdade financeira. Pois é, para quem já me segue e já me conhece, sabe que eu gosto de falar sobre investimentos, sobre Bolsa de Valores, mais especificamente falando, e eu tenho muitas perguntas, muitas dúvidas de muitas pessoas que chegam para mim através da internet, Instagram, YouTube, ou até mesmo pessoalmente, às vezes quando sabe que eu tenho um canal e gostam de conversar sobre o assunto e tiram as dúvidas comigo e eu faço questão de responder. E eu resolvi gravar um vídeo com 20 desses questionamentos que geralmente eu recebo e vejo muitas pessoas me perguntarem. Então, vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, mas eu vou colocar a pergunta na tela e já em seguida eu vou responder. Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi o seguinte questionamento: ainda vale a pena investir em fundos imobiliários ao invés de comprar imóveis? Sim, eu penso que enquanto você tiver dividendos mensais livres de imposto de renda vindo dos fundos imobiliários, eu acho que os fundos imobiliários com relação a investimentos é muito melhor do que a opção de você comprar um imóvel para vender ou para alugar. Os fundos imobiliários, eles pagam rendimentos mensalmente, você compra uma cota esse mês, mês que vem você já está recebendo. Um imóvel, você compra, vai ter que reformar, vai ter que fazer alguma coisa, gastar dinheiro, e qual é a certeza que você tem que esse mês que vem o seu imóvel vai estar alugado? Nenhuma. Então sim, eu, com relação a investimentos, acho muito mais válido você investir em fundos imobiliários. Segunda pergunta: como perder o medo de investir na renda variável? Muito simples. Assiste os vídeos aqui do meu canal ou assiste vídeos de outro educador financeiro, de outra pessoa que sabe o que está falando e comece com pouco dinheiro. É sempre a dica principal que eu falo para as pessoas quando começam a investir em ações. Eu vejo muitas pessoas falando: vendi tudo na pandemia, vendi tudo quando caiu. Sabe por que você vendeu tudo? Porque você começou com muito dinheiro. Não era para você ter entrado com toda a grana ou com boa parte da sua grana. Começa com pouco, porque se cair, você tem dinheiro para fazer o preço médio, sabendo que aquela empresa é uma boa empresa, comprar mais ações ou mais fundos imobiliários e assim lucrar muito mais no futuro. Mas isso já é um papo por uma outra questão. Mas o fato é, o primeiro passo para você perder o medo e começar a investir na renda variável é: comece com pouco dinheiro. Vamos para a terceira pergunta. Estou perdendo dinheiro na bolsa. O que fazer? Muito simples. Se você não sabe o que fazer, não faça absolutamente nada. Agora, se você já tem um pouco de experiência, vá aportando naquelas empresas, boas empresas, caíram e estão mais descontadas. E você sabe que no futuro próximo você pode receber dividendos. Então, primeira resposta para essa pergunta: não faça nada se você não sabe o que fazer. Segunda resposta para essa mesma pergunta: se você sabe o que fazer, aposte nas empresas que caíram mais. A quarta pergunta é essa aqui, ó. O que são dividendos? Muito simples. Os dividendos, eles são parte do lucro que as empresas têm e elas pegam essa parte do lucro e pagam ao acionista. Sim, você recebe na sua conta, sem fazer nada, na conta da sua corretora. Os dividendos pagos por ação, né? As empresas, elas divulgam por ação e pagam para você sem burocracia nenhuma. Então, dividendos são parte dos lucros das empresas que são pagos aos acionistas. Quinta pergunta: quais as melhores empresas para se investir? Olha, eu poderia ficar aqui respondendo essa pergunta por horas, mas resumindo, as melhores empresas, elas podem ser consideradas aquelas empresas de setores que são resilientes. Por exemplo, o setor de bancos, o setor bancário, né? É um ótimo setor. O banco, ele nunca dá prejuízo. Então eu sei que provavelmente, se eu investir em algum banco, eu vou estar investindo numa boa empresa. Outro setor que é bom, o setor de energia elétrica. Então esse setor é um setor que todo mundo depende. Indústria, pessoa física, se você mora numa casa, se você mora até no campo, você às vezes precisa de energia elétrica. Então, empresas de energia elétrica sempre vão dar lucro, sempre vão ser boas empresas para você investir. E aí eu poderia falar de outras, né? Seguradora, poderia falar de telefonia, poderia falar de saneamento, mas enfim, pense primeiro no setor que você vai investir, veja se é um setor resiliente, e aí sim você toma a sua decisão pela empresa. Vamos ao sexto questionamento, a sexta pergunta. Ter apenas renda fixa é errado? Olha, não é errado não. Se você tem um perfil de investidor conservador, você pode sim ter apenas renda fixa. Só lembrando, se você investe, por exemplo, no Tesouro Direto
direto e investe em tesouro pré-fixado ou tesouro IPCA+, esses dois tesouros eles não são fixos a rentabilidade todos os meses. Esses dois tipos de renda fixa, podemos dizer assim, eles variam. Então um é indexado à inflação, o outro é pré-fixado e esses títulos eles vão variar conforme a inflação sobe ou desce, os juros sobe ou desce. Então se você tem esses dois títulos, mesmo sendo de renda fixa, eles vão sofrer uma variação. Então não é errado, só fique atento quanto a isso, mas não é errado não você investir só em renda fixa. Se você tem um perfil muito conservador, eu até sugiro que você fique realmente só na renda fixa. Sétima pergunta, qual seria a carteira ideal de investimentos? Olha, não tem uma carteira ideal, não existe. A ideal é aquela que você consegue se sentir confortavelmente com ela. Pensa assim, pense na sua carteira hoje e pensa como se, eu não quero que isso aconteça com você, tá? E não vai acontecer. Mas pensa que por algum motivo você entrasse em coma e ficasse 10 anos em coma. Você estaria com esses mesmos investimentos que você tem durante 10 anos sem mexer em nenhum? Se a sua resposta for sim, então sim, você está com uma carteira confortável. Se a sua resposta for não, se você fala, não, caramba, tem uma ação que realmente ela pode desvalorizar muito, eu tenho muito dinheiro nela, então cuidado, você não está confortável com os seus investimentos, então essa carteira ela não é ideal para você. O que eu quero que você entenda é que não existe uma carteira ideal, existe aquilo que é melhor para você. Oitava questão, fazer trade é errado? Olha só, muito boa essa questão. Fazer trade é errado? Não. Na verdade, no mercado financeiro não existe nada certo e nada errado. Existe você ganhar dinheiro e perder dinheiro. Se você consegue fazer trade e ganhar dinheiro, ótimo, continue. Se você viu e tentou e perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, perdeu 10 vezes, cara, para, porque isso não tá te levando a lugar nenhum. É muito mais fácil você investir por longo prazo, é muito mais fácil você garantir uma renda passiva do que você ficar tentando tirar dinheiro do mercado todo dia. Existem pessoas que conseguem? Sim, mas são numa parcela muito pequena da população que consegue fazer trade e consegue ser altamente lucrativo. Eu falo aqui, vocês têm aqui, depois dá uma olhada na minha playlist dos dividendos, como meus dividendos estão crescendo, e eu praticamente não faço nada. Apenas faço compras pontuais ali de ações de fundos imobiliários, e essa maneira é a maneira que eu julgo mais fácil de você ganhar dinheiro na bolsa. Então, não é errado fazer trade, mas é mais difícil você ganhar dinheiro fazendo trade. Nona pergunta, por que devo focar no longo prazo? Muito simples, porque o curto prazo é errático. O curto prazo sempre vai te enganar. Engraçado que essa pergunta, ela casa muito com a pergunta anterior. Por que o trade é difícil de fazer? Porque no curto prazo você vai errar muito. No longo prazo é difícil você errar. Ah, Bruno, mas se eu errar uma empresa no longo prazo, ela não pode falir, eu não posso perder todo o meu dinheiro? Sim. Só que imagina que você tem uma carteira com 20 empresas. Cara, será que você vai errar as 20 empresas? Muito difícil. Então, que você acerte 2 ou 3 ou 4, cara, essas 4 que você acertar das 20, elas já vão levar muito a sua rentabilidade para cima. Então, focar no longo prazo vai te trazer retornos muito maiores e é muito mais fácil de você investir. 10ª pergunta, quanto tempo devo investir regularmente para começar a ver algum resultado? Olha, eu te confesso que para mim, 10 anos é o mínimo que você deve se dispor a investir regularmente, mês a mês, ou sei lá, semana a semana, bimestre a bimestre, sempre que você pegar uma grana, colocar na bolsa. Então, 10 anos é o prazo mínimo que eu julgo que seria um bom prazo para você realmente começar a ter uns dividendos ali que te dão um certo conforto para viver. Mas eu digo que do 6º para o 7º ano, você já começa a ver o negócio ficar diferente. Mas 10 anos é o prazo mínimo que eu falo para você investir e ficar fazendo esse processo de reinvestimento e acúmulo de patrimônio. 11ª pergunta, o que é liberdade financeira? Olha, muito boa essa pergunta, eu poderia também ficar falando horas sobre liberdade financeira, mas para resumir, liberdade financeira é quando você não precisa mais trabalhar para pagar suas contas. Trabalhar, que eu digo, é fazer o esforço, físico ou mental, produzindo alguma coisa para você pagar suas contas. Liberdade financeira é quando você tem ativos, esses ativos trabalham por você, geram dinheiro para você todos os meses e com esse dinheiro que esses ativos geram, sem precisar de esforço seu, você consegue pagar as suas contas e ser livre financeiramente. Então, para mim, isso é liberdade financeira. 12ª pergunta, olha só, muito interessante essa pergunta também. Consigo investir com pouco dinheiro? Sim. Ações, você consegue investir com R$10. Títulos públicos, você consegue investir com 30, 40, 50 reais. Fundos, você consegue investir com 100 reais. Fundos imobiliários, você consegue investir ali com 10 reais, 20 reais, 100 reais também. Então, não ter muito dinheiro para começar não é desculpa. Qualquer pessoa pode começar a investir mesmo tendo pouco dinheiro. 13ª pergunta, quais as melhores ações para dividendos? Lembra dos setores que eu falei há umas perguntas atrás? Essas ações de setores elétricos, do setor de bancos, do setor de financeiro em geral, do setor de saneamento, como são
empresas que dão lucros recorrentes, essas empresas podem ser boas pagadoras de dividendos. As commodities também pagam bons dividendos, a gente viu Vale e Petrobras aí pagando bons dividendos, mas as commodities sofrem ciclos. Então o que é que acontece? Pode ser que um ano ou outro elas não paguem, mas se você investe em elétricas, bancos, saneamento, seguradoras, provavelmente você vai ter bons dividendos vindo dessas empresas. 14ª pergunta, olha só, não sei ainda nada sobre investimentos, por onde começar? Comece estudando, compre um livro, faça algum curso, assista os vídeos aqui do meu canal ou de outro canal, não tem problema. O importante é você adquirir conhecimento. A partir do momento que você adquire um pouco de conhecimento, coloque esse conhecimento em prática, investe, pega ali 100, 200 reais que você guardou, comece a investir, nem que seja no Tesouro Direto, vai criando esse hábito, vai criando esse costume de você sempre construir patrimônio. Então, comece estudando e depois coloque isso em prática. Vamos para a 15ª pergunta. Consigo atingir a liberdade financeira apenas investindo na bolsa? Olha, é o que eu mais falo aqui no meu canal, é o que eu mais prego. Você pode atingir a liberdade financeira de diversas formas, construindo casa, colocando apartamento para alugar, comprando e vendendo terreno, comprando e vendendo carro. Você pode fazer milhares de coisas. Existe uma diversidade enorme de negócios que você pode fazer para atingir a sua liberdade financeira. Porém, nenhum desses negócios vai te gerar renda sem o seu esforço. A Bolsa de Valores, sim. Você tendo um patrimônio nas empresas, nas ações, nos fundos imobiliários, esse patrimônio vai te gerar renda. E você, sem esforço nenhum, vai ter dividendos, rendimentos caindo todos os meses na sua conta que vão te levar à liberdade financeira. Então, por isso eu falo tanto de bolsa, por isso eu prego tanto que a Bolsa de Valores é realmente o melhor caminho para você atingir a liberdade financeira. 16ª pergunta. Toda vez que olho o home broker da corretora, eu fico apreensivo com a variação das cotações. O que fazer? Olha, bem simples, não olhe. Ou pega e desinstala esse aplicativo do home broker que você tem e só instala no mês seguinte, quando você for investir de novo. Cara, ficar olhando o preço, a cotação, não vai mudar nada. A empresa não perdeu de valor, a empresa não aconteceu nada, a empresa não caiu uma bomba em cima da empresa. Esquece, o nosso cérebro, ele nos engana, tá? Então você tem que ficar muito ligado para não ser enganado por essas variações de curto prazo que é normal acontecer na Bolsa de Valores. Então, desinstala, não olha. Quando for o próximo mês, instala de novo e investe novamente. 17ª pergunta. Meus dividendos não crescem. Estou investindo errado? Olha, se você está focando em dividendos e os dividendos não crescem, sim, você deveria prestar atenção na curva de crescimento dos seus dividendos. Se os seus dividendos não estão crescendo, você está investindo em empresas que não pagam dividendos. Se essa é a sua filosofia e é esse o seu parâmetro, sim, você está investindo errado. Agora, existem empresas que elas crescem muito e pagam menos dividendos, às vezes até nem pagam. Por exemplo, a Apple passou anos sem pagar dividendos, mas ela multiplicou por 20, 30, 40 vezes o patrimônio de quem investiu há 10 anos atrás. Então, não é porque você não vê os dividendos crescer que você está investindo errado, a não ser que você queira investir para gerar renda e dividendos. Aí sim, você estará investindo errado. 18ª pergunta. O que é taxa Selic? Bem simples. Taxa Selic é a taxa básica de juros, é a nossa taxa mãe de juros. É a taxa que o Banco Central altera a cada 40 dias, 45 dias ali, na reunião do Copom, para conter a inflação, para equilibrar a alta ou a baixa dos preços. Então, essa taxa, ela baliza tudo. Ela vai balizar consórcio, ela vai balizar em financiamento, ela vai balizar até o preço que você vai pagar nos produtos aí, quando você for parcelar alguma coisa, ou comprar um carro, até mesmo ir no supermercado fazer alguma compra. Então a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Você pode consultar aí no site do Banco Central ou em qualquer gugada que você der aí, você vai achar o quanto que está a taxa Selic. Mas hoje a nossa taxa Selic é de 13,75% ao ano. Inclusive nós temos o título do Tesouro Selic que te paga isso, né? Te paga os 13,75% ao ano. Então, bem simples, a taxa Selic é a nossa taxa mãe de juros. 19ª pergunta, estamos chegando ao fim. Quais os primeiros passos para começar a investir? É uma pergunta um pouco parecida com a de anterior, né? Que a pessoa disse que tinha medo de investir, como começar? Olha, bem simples, comece estudando, eu já falei. E comece com pouco dinheiro. Comece ali com 100, 200, 300 reais e crie o hábito de investir e estudar cada vez mais os investimentos. Isso vai te dar segurança, isso vai te deixar confortável para que todo mês você invista um pouco do seu dinheiro e você vê aquele patrimônio crescer sem se preocupar numa alta ou numa queda. Então, comece com pouco dinheiro, vai estudando, vai deixando o patrimônio cada vez maior, mês a mês. E chegamos à nossa última pergunta. Olha só que legal essa pergunta. Garantir 1% ao mês na renda fixa ao invés de se expor em ações é melhor?
Olha, como eu disse, se você tem um perfil conservador, eu acho que seria melhor para você sim. Agora, se você quer exponencializar os investimentos, se você quer receber muito mais, você vai ter que entrar na renda variável, você vai ter que se expor a fundos imobiliários, a ações que pagam dividendos. Por quê? Porque eventualmente essas empresas elas vão querer gerar mais lucros e vão te pagar mais dividendos com o percorrer dos anos, né? E vão te pagar mais dividendos com o decorrer dos anos. Então, se você garante 1% ao mês esse ano que vem a ação pode te pagar 1,5%, 2%, 3%, porque você pagou um preço muito baixo naquela ação e ela continuou dando lucros maiores. Então, no longo prazo, geralmente as empresas, né, as ações, até os fundos imobiliários, eles vão pagar mais dividendos do que a renda fixa. Mas, se você se expõe com 1% ao mês na renda fixa e se sente confortável quanto a isso, não tem nada de errado. Continue no seu plano, continue investindo. O importante é sempre você construir cada vez mais patrimônio até chegar à sua liberdade financeira. Do fundo do meu coração, eu quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E faz o seguinte, se você tem alguma dúvida, algum outro questionamento, coloca aqui nos comentários para mim, eu respondo, ou até mesmo depois eu posso gravar um vídeo falando aí da sua dúvida, do seu questionamento. De novo, muito obrigado do fundo do meu coração por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.